Hoje nós vamos estudar o capítulo 18. Na última aula nós abordamos o capítulo 15, então eu estou dando um salto para o capítulo 18, porque o capítulo 16 e 17 é sobre as boas obras, o capítulo 16. O capítulo 17 é sobre a perseverança dos santos. E o Rogério suplicou, insistiu, chorou para dar essa aula, né? E eu pensei que hoje não ia ter aula, né? Eu tinha falado para ele que ele ia ter esse tempo para se preparar, e na verdade eu me confundi. Então hoje tem aula, então eu deixei esse vácuo aqui para que ele dê essas aulas desses dois capítulos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a segurança da salvação, como nós vimos a partir do capítulo 8, quando a confissão começa a tratar a respeito de Jesus Cristo. Logo em seguida, ela começa a tratar da doutrina da salvação, da soteriologia. E o capítulo 18 é o último ponto dentro da soteriologia da confissão. Então, nós vamos praticamente encerrar hoje e depois voltar mais um pouquinho, porque as boas obras e a perseverança dos santos também está relacionado com a doutrina da salvação. Na verdade, as boas obras e o assunto que nós vamos tratar hoje, principalmente, é um assunto muito caro para a reforma protestante. Porque quando nós olhamos lá para o século XVI e olhamos a vida de Lutero, até que ele encontre as verdades da reforma, né, a verdade que liberta, aquela verdade da justificação mediante a fé, até aquele momento Lutero era um cara obcecado por justiça mediante as suas obras. Infelizmente, hoje, muitos cristãos ainda são assim. Então, esse é um assunto muito caro. Por isso, a doutrina das boas obras, elas estão aqui no meio da doutrina da salvação, meio que perdido aqui. Na verdade, é proposital. A ideia ali é mostrar que as obras ela têm um papel fundamental na vida do crente que foi salvo. Não para que o crente seja salvo. Então, Lutero, quando ele percebeu essa verdade, então a reforma protestante, ela rompeu ali, ela eclodiu lá no século XVI. Então, esse é um ponto muito importante para todos nós. E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a segurança da graça e da salvação, que também é um ponto muito caro para Lutero. Porque Lutero era alguém, como eu disse, que tentava, através dos seus esforços, nós já estudamos isso aqui, já vimos que quase morreu de frio, né, tentando ali, de alguma forma, purgar os seus pecados, martirizando a sua carne, ele se autoflagelava, e quanto mais ele fazia isso, mais ódio ele sentia de Deus. Essas são as palavras dele. Por quê? Porque ele percebia que aquelas obras não serviam, não aliviavam a sua culpa. Porque as obras elas são complicadas de você levar a vigor. Por quê? Que tanto de obra é necessário para eu alcançar a justiça? Que tanto de obras? Lutero fazia bem mais obras do que nós. E ele tinha uma consciência de que tudo aquilo não era suficiente. E ele não tinha essa certeza, essa segurança da salvação. Ele vivia com medo de Deus. Ele odiava a Deus, ele via Deus como alguém sentado no trono, apontando o seu dedo, acusando-o dos seus pecados. E ele não se sentia seguro, não havia segurança. Então esse é um assunto muito caro para a reforma protestante e muito caro para nós. A segurança da salvação. Muitos cristãos no Brasil, e acredito que no Japão também, não têm essa segurança da salvação. Muitos ainda hoje defendem um sistema de salvação baseado por meio das obras. E tais pessoas jamais alcançarão a salvação. Por isso que constantemente você vê nego que diz que perdeu a salvação num dia, recuperou no outro, perdeu na outra semana, vive perdendo e alcançando a salvação. Por isso nós zoamos até, brincamos que são crentes margarida, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, uma hora está salvo, outra hora não. Por quê? Porque a sua salvação está firmada nas suas obras, naquilo que ela faz para garantir a sua salvação. Já na fé reformada, no que vai ser exposto para nós aqui na nossa confissão, a nossa segurança não está nas nossas boas obras. E na aula que vem, vocês vão ver o papel das boas obras na vida do cristão, mas não é para salvá-lo. É como uma evidência de que ele foi salvo, de que ele foi alcançado. Então hoje nós vamos tratar do capítulo 18, já começamos em fevereiro, então mês que vem 1 ano, quase que chegamos aqui na metade, tivemos bastante aulas canceladas por conta de não ter salão,
mas acredito que dentro desse ano a gente consegue terminar, se Deus assim permitir, os 32 capítulos da Confissão. Então, hoje nós vamos olhar para esse capítulo. É curtinho, apenas 4 parágrafos, e dá para a gente terminar hoje, graças a Deus, né? Diz aí a primeira parte, né, do primeiro parágrafo: os seguidores professos e outras pessoas não regeneradas em vão podem enganar-se a si mesmos com falsas esperanças e presunções carnais, supondo gozar do favor de Deus e estar em um estado de salvação, pois essa esperança deles perecerá. A confissão de fé de Westminster, nesse ponto, na parte que fala os seguidores professos, a confissão de Westminster coloca os hipócritas e outras pessoas não regeneradas. E é interessante essa forma de enxergar. E você deve olhar esses seguidores professos como, na verdade, hipócritas, falsos cristãos, que se enganam, que acham que são regenerados, mas estão se enganando. Muitas pessoas na igreja, dentro do cristianismo, vivem exatamente isso aqui. Vivem dentro da igreja, têm atividades, realizam suas atividades religiosas, porém se enganam. E a palavra de Jesus aqui em Mateus capítulo 7, 22 e 23, ecoa perfeitamente essa realidade esboçada pela confissão. Jesus diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Então vejam que tipo de pessoas são essas. Pessoas que reconhecem Jesus como Senhor. Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizar é coisa de ímpio? Profetizar é coisa de religioso. Essas pessoas profetizavam em nome de Jesus. Em teu nome não expelimos os demônios? Atividades religiosas. Em teu nome não fizemos muitos milagres? De fato, essas pessoas fizeram esses milagres, fizeram tudo isso. Elas não estão mentindo. Mas Jesus diz algo a eles. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Muitas pessoas dentro do cristianismo podem estar vivendo essa realidade. Estar se enganando, ou ser hipócrita, como diz a confissão de Westminster. Pessoas que estão no nosso meio, praticam atividades próprias dos cristãos, às vezes até alcançam cargos de liderança, porém são pessoas que não foram regeneradas, são pessoas que estão se enganando e às vezes engana a gente também, né? Então não somente se engana, mas engana nós todos também. Então esse é o primeiro parágrafo, ele mostra a realidade de que muitas pessoas podem se enganar. O Rogério quer falar já. Uma coisa interessante que eu vi a respeito desse versículo, né, e até vem a colaborar com o que fala aqui, da questão da perseverança, que um às vezes perde, outro não perde, ou que, né, essa ideia que você disse antes, que quando Jesus responde para eles, diz assim: nunca vos conheci. Não é que tipo, eu conhecia no início, vocês se desviaram no caminho e agora eu não conheço mais. Foi justamente isso, eu nunca vos conheci. Vocês nunca foram realmente salvos e regenerados, né? Então isso esse detalhe eu achei bem interessante a respeito disso. Nunca foram das minhas ovelhas, né? Esses aqui. O segundo parágrafo, ele diz o seguinte: porém, agora com relação àqueles que realmente creem, aqueles que realmente são salvos, diz o seguinte: porém, os que realmente creem no Senhor Jesus, então essa palavrinha é importante, e o amam sinceramente, então creem, amam sinceramente, procurando andar perante Ele em toda boa consciência. Então esses aqui, os que realmente creem, os salvos, que não estão se enganando, que creem no Senhor, que amam o Senhor com seu coração, com sinceridade, que procuram andar perante Ele em toda boa consciência, esses podem estar certos de que estão em um estado de graça nesta vida. E podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Esse texto aqui de 1 João tem uma coletânea de textos aqui. Então eu vou ler como se fosse tudo ligado um ao outro, senão a gente ia ter que ler um texto bem longo aqui. Mas vamos lá. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então o texto está dando algumas evidências
com relação àqueles que realmente andam perante o Senhor, que amam o Senhor com sinceridade. Então, algumas demonstrações são dadas aqui nesse texto. Essas pessoas que realmente creem no Senhor, que realmente amam o Senhor, que procuram andar perante o Senhor, são pessoas que amam os seus irmãos. Porque aquele que não ama permanece na morte. Mais ainda, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, esses que são regenerados, que creem no Senhor Jesus Cristo, são pessoas que não amam apenas de palavras, de língua, mas de fato, de verdade. E aí o texto continua. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus nele, é o próximo versículo aqui. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, as boas obras, elas estão aqui, contidas dentro desses versículos, né? Então vocês vão estudar isso depois. Mas as boas obras estão apenas testificando a salvação na vida de um crente. O crente de verdade é aquele que consegue amar os seus irmãos, é aquele que tem um coração, como o texto nos mostra, né? Uma boa consciência, um coração limpo, um coração puro. É alguém que guarda, obedece, permanece em Deus, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo as suas ordens. É alguém que conhece a Deus e alguém que tem o Espírito Santo que habita nele e que dá o próprio testemunho a respeito disso. Isso nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide. E em cima aí, de cuja esperança jamais se envergonharão. Romanos 5, 2 e 5 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o Espírito Santo habita em nós e essa esperança que nós temos, ela não é confundida, porque o Espírito habita em nós. Parágrafo 2. Esta certeza, ela não é uma mera persuasão teórica presumível, baseada em uma esperança que pode falhar. Ela é uma certeza infalível da fé. Nós já vamos ver por que ela não pode falhar, por que nós podemos ter certeza. No segundo ponto aqui, nós vamos ver no que ela está alicerçada. Hebreus, capítulo 6, 11, 19, diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, nós podemos ter essa certeza da salvação, porque é uma certeza que está ancorada em alguém, em uma pessoa. E essa pessoa vai ser apresentada aqui. É aquela pessoa que passou da além do véu, que por causa da sua morte, segundo Hebreus, o véu foi partido ao meio. Essa pessoa está aqui no segundo ponto. Essa certeza da nossa salvação, ela não é apenas uma persuasão teórica, presumível, baseada numa esperança que pode falhar, mas é uma certeza infalível de fé. Por quê? Porque ela é alicerçada, 2 pontos aí, no sangue e na retidão, entre parênteses, justiça, de Cristo revelado no Evangelho. Então, a nossa segurança, nós só podemos ter certeza da salvação, não é porque nós somos bons, não é porque fazemos boas obras, mas porque a certeza da nossa salvação está alicerçada, fundada no sangue e na retidão, ou justiça. Retidão, as traduções antigas da confissão trazem retidão, e eu não sei por que colocaram a palavra justiça, porque se você comparar esse trecho com o capítulo 8, né, segundo os comentaristas, é mais provável que a palavra retidão seja melhor usada aqui, para não haver confusão, porque no sangue de Cristo está contido a justiça. Que nós temos 2 pontos muito importantes aqui a ser lembrados. Por que a nossa confiança em Cristo ela é garantida? Porque, primeiro, ela foi feita no sangue do nosso Senhor. O sangue de Cristo nos leva automaticamente para a cruz, porque foi lá na cruz que o seu sangue foi vertido, foi o que nós acabamos de relembrar aqui na ceia do Senhor. E na ceia do Senhor,
nós somos lembrados, ou quando olhamos para a cruz, nós somos lembrados de que alguém nos substituiu no nosso lugar. Alguém pagou pelo preço que nós deveríamos pagar. Então nós temos, dentro dessas duas palavrinhas aqui, alicerçadas no sangue e na retidão, nós temos as duas substituições de Cristo que estão contidas lá no capítulo 8, quando fala de Cristo o mediador. Cristo nos substitui na cruz, pagando pelo preço dos nossos pecados, pagando por termos falhado, por termos pecado contra Ele, contra Deus, por termos quebrado a lei de Deus. Então Cristo vai lá na cruz e sofre como um pecador no nosso lugar. Sofre a justa ira de Deus, a justa condenação de Deus, a ira de Deus recai sobre Ele, e essa ira era a ira que deveria recair sobre cada um de nós. Então nós temos a substituição de Cristo aqui, quando Ele paga na cruz com seu sangue pelos nossos pecados. Por outro lado, a nossa confiança em Deus, ela é segura porque ela é alicerçada na retidão de Cristo. Aqui nós temos a segunda representação de Cristo, ou a segunda substituição de Cristo, que nos foi legado. Cristo nos substitui em duas coisas, na morte e na sua vida. Cristo aqui na terra, enquanto andou aqui, Ele viveu segundo a lei de Deus. Cristo cumpriu toda a lei que outrora nós havíamos quebrado, e ainda quebramos hoje. Toda a raça humana, desde Adão, toda a raça humana quebrou e continuará quebrando a lei de Deus. E é por causa desse quebrar de lei de Deus é que se fez necessário derramar de sangue. Mas Cristo, quando andou aqui na terra, Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus. E ao obedecer perfeitamente a lei de Deus, Ele nos representa nisso também. Então, quando nós que somos cristãos, quando nós falamos de Cristo, que nós cremos em Cristo, que a nossa esperança está nele, nós estamos olhando para aquele Cristo que nos representa lá na cruz, que morreu naquela cruz, pagou pelo preço dos nossos pecados, mas também nós nos lembramos daquele Cristo que andou aqui na terra em retidão, em justiça, cumprindo toda a lei de Deus no nosso lugar. Por isso, hoje, a gente pode orar a esse Deus. Por quê? Por isso, hoje, nós podemos ter certeza da nossa salvação. Por quê? Porque nós temos um representante que pagou pelos nossos pecados e que obedeceu a lei de Deus no nosso lugar. Nós não conseguimos obedecer a lei. Ele foi lá e obedeceu no nosso lugar. Nós quebramos a lei, merecemos morrer. Ele também foi lá e morreu no nosso lugar. Por conta dessa verdade, que é o pilar da reforma, lá do século XVII, o justo viverá pela fé, a fé naquele que derramou o seu sangue, naquele que viveu uma vida reta aqui na terra. Por causa desse Cristo revelado no Evangelho, é que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Não por causa de obras ou de religiosidade ou qualquer outra coisa. Então, por que nós podemos ter certeza da salvação? Porque ela está baseada no nosso Redentor, no Cristo Jesus, o Deus encarnado, que viveu uma vida reta e que morreu na cruz por nós, pecadores. Hebreus 6, 17, 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Essa esperança proposta que foi prometida lá no passado, ela é feita de um Deus que não pode mentir. É um Deus que não mente. E isso te traz toda a segurança. Já pensou se Deus te enganasse? Se Deus pudesse te enganar, se Deus pudesse se arrepender, se pudesse voltar atrás, Ele te garante a salvação, mas chega no final e fala, não valeu a pena, não, acho que eu não vou salvar essa raça humana, não. É um Deus que faz as suas promessas e Ele é fiel até o fim. É uma promessa imutável. Por isso que a gente pode ter certeza. Porque a promessa da salvação para nós é uma promessa que vem de Deus, e Deus é imutável, Deus não mente, Deus não falha. Verde aí, ó. Bem como na evidência interior de certas graças do Espírito Santo, as quais recebem promessa. Bem como na evidência interior de certas graças do Espírito. Como eu disse,
O Espírito, ele habita em nós. Isso vai ser complementado aqui no azulzinho. O Espírito habita em nós e ele mesmo testifica de que nós somos filhos de Deus. 2 Pedro 1, 4 e 5 diz assim. Veja só o que Pedro nos diz aí. Pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, presta atenção, da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Evidências interior de certas graças de Deus. Nós somos coparticipantes aqui das naturezas divinas. Pelo fato da natureza divina estar presente em nós de alguma forma, isso nos livra das corrupções e das paixões que há no mundo. Evidências. São evidências interior, mas que fluem exteriormente. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude e o conhecimento. São duas coisas que nós precisamos para dar essa evidência exterior de algo que é interior a nós. Está aí, virtude e conhecimento. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarei em algum tempo. 6 aí. Baseia-se igualmente no testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que a gente pode ter certeza? Nós podemos ter certeza porque nossa salvação não é baseada numa mera persuasão teórica. Nós podemos ter certeza porque ela é alicerçada no sangue e na retidão de Cristo revelado no Evangelho. Nós podemos ter certeza através de evidências interior de certas graças que foram comunicadas pelo Espírito Santo, através de promessas que Deus fez que nos salvaria. E também ela pode se basear no testemunho do próprio Espírito Santo, que comunica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por essas razões aqui, nós podemos ter certeza da salvação. Por essas razões, você pode certamente dizer, eu sou um salvo. Se você realmente está em Cristo, se realmente foi um salvo. Por quê? Porque essas coisas aqui são coisas que partem de cima, de Deus, não parte de nós. Ele tomou a decisão, ele derramou o sangue, ele viveu uma vida reta, ele nos comunicou o Espírito Santo, ele nos habilitou para vivermos com boas obras, para vivermos de maneira digna. Tudo vem dele. A salvação do começo ao fim é Deus. As boas obras somente testificam que nós, de fato, somos salvos. Esta certeza nos guarda, mantendo o nosso coração humilde e santo. Muitos reformadinhos, né? E acabam abraçando a fé reformada e entendem essas verdades, passam a crer na doutrina da salvação, da garantia da salvação. Muitas pessoas, infelizmente, ao invés de entender essa preciosa doutrina, terem os seus corações humildes, muitos trilham o caminho da soberba, da arrogância. Muitos entram em debates tolos, tentando humilhar irmãos que não entendem essa verdade ainda. Isso é lamentável. Porque uma vez que nós conhecemos a doutrina da salvação, uma vez que nós conhecemos os fundamentos que garantem a nossa salvação, nós devemos automaticamente perceber, não depende de mim, não há mérito nenhum. Eu não fiz nada, não cooperei com nada na obra da salvação. Se tem uma cooperação minha, foi o meu pecado. Por causa dele, Cristo morreu. Mas eu não tenho participação nenhuma. Isso deveria gerar em nós humildade. Mas o que se vê por aí, o que se vê nas redes sociais, geralmente é o oposto. O cidadão descobre a pólvora e ele quer usar essa pólvora para queimar irmãos que não descobriu a pólvora ainda, para atacá-los.
Essas verdades, essa certeza da salvação em nós deve gerar em nós um coração humilde. Um coração humilde, porque as suas obras nem aparecem aqui para que você fosse salvo. Nem depende dela. Não depende de nada, depende somente dele. E santo, né? Aí a última palavrinha, e santo. Outro problema ainda que a gente percebe que acontece algumas vezes. Primeiro, um problema de acusação. Alguns que não entendem essa doutrina da salvação nos acusam de que nós cremos numa doutrina que abre licenciosidade para o pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre, então vamos viver pecando de qualquer forma, aqui tá beleza, vamos chegar lá. Vocês já ouviram esse tipo de coisa, vocês já foram acusados, eu já acusei, quando eu não acreditava nisso, pessoas que creem dessa forma. Mas entender essa doutrina, a doutrina da eleição, a doutrina da certeza da salvação, deve gerar em nós desejo de viver uma vida piedosa, uma vida santa. E na doutrina da eleição, como nós já vimos, nós fomos eleitos também para as boas obras, para realizar as boas obras. Nós somos chamados para ser imagem e semelhança de Cristo, a nos conformar à imagem e semelhança dele, e ele era santo. Esse é o padrão. João 3, 1-3 diz assim: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só, é grande amor. O fato de você ser chamado filho de Deus é porque Deus te amou incondicionalmente. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Assim mesmo se purifica todo o que tem essa esperança. Nós devemos viver uma vida pura diante de Deus. Como nós cantamos aí no primeiro louvor, em que ecoou o Salmo 51, né, da queda de Davi. Alguém quer falar alguma coisa? Na verdade, é uma experiência meio triste a respeito dessa pergunta, sabe? A certeza de salvação, sabe? Você tem certeza de salvação? Tá ligado isso aqui? Acho que eu não estou ouvindo. É que faz muitos anos atrás, né? A expressão que foi usada hoje aqui, Maranata, vem Senhor Jesus, na época eu achava que Maranata era uma expressão mística, sabe? E vem Senhor Jesus era uma outra frase. Depois eu descobri que é a tradução, né? Você pode falar só Maranata, ou você pode falar só vem Senhor Jesus. Mas na época eu achava que era alguma coisa mística, né? Maranata, e sabe, depois você fala vem Senhor Jesus, é uma coisa assim, né? Só que na época, quando eu falava assim, vem Senhor Jesus, eu não falava, sabe? Porque dentro de mim assim eu falava, não vem não, sabe? Não vem, ou não vem por enquanto, sabe? Porque eu não estou bom, não estou preparado, sabe? Não estou pronto ainda, né? E isso é por causa que é aquela questão da salvação por mérito, sabe? Eu olhava para mim, eu vi que era um pecador miserável tal, e eu tentava buscar essa salvação e não conseguia. Aí tinha um irmão que ele era era um fariseu, sabe? E tinha essa questão, sabe, de mérito. Ele achava que ele era um salvo, sabe, um santo, sei lá, que não pecava, né? E ele fazia essa pergunta direto para todo mundo, sabe? E aí, você tem certeza de salvação? E ele fazia isso aí, sabe, com orgulho, sabe? Querendo mostrar assim que eu sou salvo e tentando mostrar que eu não era, sabe? Eu falei, pô, eu não sou, mas como que eu faço, né? Me fala como é que eu faço para ser salvo, que eu estou tentando aqui. Eu olho para mim, eu vejo que eu sou um pecador e tal, e eu não consigo alcançar a salvação. E por isso, quando falava, vem Maranata, vem Senhor Jesus, eu falava, não vem não, porque eu não estou pronto, sabe? Eu tentava, sabe, com esforço buscar aquilo, e eu falei, nunca vou ser igual a esse cara, porque eu não tenho certeza. De onde que vem essa certeza dele? Então, por isso que é importante você, quer ver como é importante você entender essa doutrina aí? Porque agora você não olha, quando você, Maranata, vem Senhor Jesus, você não fica com medo, por quê? Porque você não olha para você, por que você está fazendo, ou pelo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez, entendeu? Então você vê que a certeza está baseada nele, não em mim, né? Não que eu possa viver de qualquer jeito, né? Porque tem a santificação e tal, né? Mas você vê como é complicado, tem essa doutrina, ela é repleta de extremos. Um acha que depende dele, o outro acha que como é por Cristo não preciso fazer mais nada, posso viver de qualquer jeito. Então essa é uma experiência muito triste e muita gente passa por isso, né? Até hoje, né? E é um fardo terrível carregar isso.
você tenta agradar a Deus, mas você olha para você e você vê que fala, eu estou perdido, eu não vou conseguir não. Não vem agora, ou se vir, eu estou perdido, eu estou lascado, tipo assim, né? Então, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês aí. Valeu. No final da aula, todo mundo vai falar Maranata, para ver. Vamos ver quem vai falar, né? Alguém mais? Eu sei que a maioria de nós aqui saiu de meios em que essa doutrina ela não era ensinada ou ela era distorcida. E provavelmente a gente, todos aqui, provavelmente, a maioria pelo menos, aprenderam que a salvação dependia de alguma coisa que você tem que fazer, né? Porque isso é próprio do catolicismo e o Brasil é um país católico. Infelizmente o catolicismo meio que mesclou com o protestantismo no Brasil de certa forma que quase que não dá pra gente diferenciar, né? Mas tem um outro ponto aqui ainda que é interessante, acho que vai relatar um pouco da realidade que nós experimentamos. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco da realidade de cada um aqui, pelo menos eu me encaixo aqui, pelo que o Paulo falou também, ele vai se encaixar perfeitamente, né, nisso aqui, já viveu isso aqui também. Esta certeza infalível da salvação não é parte essencial da fé cristã. O que isso significa? Significa que se Cristo te salvou, mas você ainda não tem certeza da sua salvação, não significa que você vai para o inferno. Tá? Eu passei 12 anos da minha vida cristã crendo que eu podia perder a salvação. Eu não tinha certeza da salvação. Quer dizer que se eu morresse naquela época, então já era. Deus fala, eu queria te salvar, mas você não tinha certeza da sua salvação, então eu não posso te salvar. A ideia é essa. Ela não é parte essencial da fé cristã. Não depende disso para você ser salvo. Para você ser salvo, você precisa crer em Jesus e ter certeza da sua salvação. Não é isso que o texto fala. Porque senão, muitos hoje não teriam nem sequer condições de serem salvos, se dependesse disso. Até porque, talvez até isso se enquadraria como uma espécie de obras, alguma coisa que você precisa fazer. Como eu disse, o cristianismo hoje é um cristianismo muito conturbado, em que a maioria dos cristãos não possuem essa certeza da salvação. Então, será que eles não vão para o céu porque eles não entenderam essa doutrina da salvação? Tem muitos que acreditam que se o cara não souber os 5 pontos do calvinismo, também não vão para o céu, né? Então, isso não é parte essencial da fé cristã, pois um crente pode esperar muito tempo. Eu esperei 12 anos. Não sei quanto tempo vocês esperaram para entender essa doutrina. E lutar com muitas dificuldades antes de alcançá-la. Foi uma luta aceitar essa doutrina. Não é uma doutrina fácil. Por quê? Porque ela vem carregada de vários pressupostos equivocados de pessoas que não entendem essa doutrina e que criam espantalhos a respeito dela. Uma vez salvo, salvo para sempre. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi do... Não, você é seu tio? Tio dele, né? Foi lá no Brasil, lá, e o pessoal falou, vai vir um cara pregar aí, mas olha, esse cara é esquisito. É? Ele acredita num negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. O pessoal, Deus me livre, né? Crendo aos padres, quase que fez isso lá na igreja, né? Porque era um absurdo. Eu falei, nossa, que coisa ridícula, como é que o cara pode crer numa coisa dessa? Por quê? Cheio de espantalhos em volta dessa doutrina, né? Muitas pessoas acreditam nesses espantalhos, e não é fácil. Então, eu demorei 12 anos, talvez você demorou mais, talvez menos. E isso não é parte essencial da fé cristã. É um privilégio para vocês hoje terem essa certeza da sua salvação. Por quê? Porque você não vive com aquele fardo nas costas, com aquele medo terrível, com aquela mesma luta que Lutero tinha. Você tem uma visão correta de Deus. Porque se você não entender isso e for sincero com você mesmo, você vai perceber, não ser fariseu, como o Paulo falou lá do rapaz, você vai saber e vai perceber que as suas obras nunca serão suficientes. Então, você está na roça. Linguagem popular do Paulo. Alguém levantou a mão aí? Eu vi umas mãos aí. Não? Rogério? Contudo, não é necessário uma revelação especial para que o crente possa ter essa certeza. Tá? Não espere, então, se você não tem certeza ainda. Faz de conta que, talvez, né? Não sei, faz de conta que você não tenha certeza ainda.
Não espere um anjo descer do céu, te dar algum documento escrito mostrando que você tem certeza ou dar alguma evidência. Não é necessário uma revelação especial para que o crente possa ter essa certeza. Nós, sendo habilitados pelo Espírito Santo, nós somos habilitados a conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente. A salvação é uma dádiva, foi nos dado gratuitamente. E a compreensão dessa doutrina não é porque você é inteligente, não é porque você é melhor do que aqueles que não conhecem essa doutrina. É porque o Espírito Santo concedeu a você o privilégio de você entender essa doutrina. Deus é que deu gratuitamente a salvação a nós. Deus é que deu a você, o Espírito Santo que deu a você a capacidade, de forma gratuita, de você entender e compreender essa doutrina. O crente pode obtê-la através do uso correto dos meios apontados pelo próprio Deus. A saber, hoje foi dito aqui, às vezes a gente se reúne para conversar e perde muito tempo, joga a conversa fora. Mas, numa conversa entre irmãos, nós podemos tratar desses assuntos. Nós podemos debater teologia. Isso é muito bom, isso é muito saudável. E isso vai fazer com que irmãos que não sabem ainda, aprendam. Quando eu me converti, é certo que as pessoas que estavam à minha volta não sabiam nada, era mais místico do que se pode imaginar. Mas o que eu fazia? Eu ficava indo atrás das pessoas. Elas estavam conversando sobre Bíblia, eu encostava, era em oração, eu encostava nessas pessoas para aprender. E a gente deve fazer isso. A gente deve encostar em pessoas que têm capacidade de nos ensinar para aprender delas. É meio que Deus, são meios de graça que Deus concede à igreja. O culto, estudo bíblico como esse, a sua leitura na sua casa, a sua devoção. Todos esses meios te ajudarão a ter uma compreensão das doutrinas que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Inclusive, é essa doutrina da certeza da salvação. Eu não sei você, mas quando eu descobri a doutrina, quando eu entendi essa doutrina, eu parei e respirei fundo. Falei, ufa, ainda bem. Foi um fardo assim que foi tirado das minhas costas, porque eu falei, é um fardo que eu não conseguia carregar. Andava, estava cansado, exausto, desesperado, não conseguia caminhar mais, e de repente eu descobri que aquele fardo já foi carregado na cruz pelo meu Senhor. Então eu só precisei me apoiar nos braços dele e caminhar com ele. Mas isso só foi possível porque alguém me ensinou, porque lendo a Bíblia eu percebi isso. Então Deus tem os seus meios para nos comunicar. Não é necessário um anjo, não é necessário um avião passar com uma mensagem no céu. Ei, você tem a certeza da salvação? Então tenha, né? É isso que Deus disse. Não espere por algo assim. Portanto, todo cristão tem o dever de procurar confirmar sua vocação e eleição com toda diligência, para que o seu coração possa dilatar-se em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, em vigor, em ânimo para os deveres de obediência. Tais são os frutos naturais dessa certeza. Ok, agora você tem certeza da sua salvação? Não vou perguntar, né? Quem tem certeza, que vai que... vou ser chamado de místico, né? Mas, ok, você tem a certeza da sua salvação. E agora, o que você faz com isso? O que nós vamos fazer com isso? Está aí. Nós vamos confirmar a nossa vocação, nossa eleição com toda a diligência, para que o nosso coração possa, dilatar-se mesmo, que está na confissão, tá? Eu pensei que tinha ditado errado, mas é dilatar-se em paz, expandir em paz e alegria no Espírito Santo, amor, gratidão a Deus, é um pouco do que foi falado hoje. Vigor, ânimo para os deveres de obediência, ânimo para os deveres de obediência. Obedecer não é fácil, né? Quem é filho sabe, quem tem filho também sabe. Obediência é uma coisa que às vezes custa caro para nós, porque nós desobedecemos. Mas aqui é ânimo, força para deveres de obediência. Tais são os frutos naturais dessa certeza. O que essa certeza da salvação deve produzir? Tudo isso aqui. Ânimo, vigor, amor, obediência, diligência, ter um coração dilatado em paz e alegria. Paz, por que paz? Porque a sua certeza está nele. Então você tem paz.
Alegria, porque você foi salvo por Deus. Então, isso deve gerar em nós alegria. Não uma vida carrancuda, né? E aí, para acabar com aquelas acusações dos que vivem em Armênia, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. A qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. De novo, cliquei aqui. Ou seja, não há espaço para licenciosidade. Paulo, lá em Romanos 6, 1 e 2, ele diz: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? De modo algum. Né? Então, se onde há pecado a graça abunda, então vamos pecar mais então, para que a graça superabunde? De jeito nenhum. Temos a certeza da salvação, então vamos relaxar aqui, vamos viver a nossa vida de qualquer forma, sem levar em conta a santidade de Deus, afinal das contas, ela é garantida. Bom, esse não é um pensamento correto, é um pensamento de um eleito. Tito 2, 11, 12 e 14, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E o texto, versículo 14, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o que você faz com a certeza da salvação? O que a certeza da salvação deve produzir em você? Naturalmente, os frutos naturais dessa certeza. Vida santa, piedade, amor. Poderia citar o fruto do Espírito aqui tranquilamente. Último parágrafo para a gente encerrar. Os crentes verdadeiros podem ter a sua certeza da salvação abalada. Quem aqui nunca teve a certeza da salvação abalada? Eu levanto a mão porque eu já tive. Quem nunca teve? Vocês são muito piedosos, muito fortes, eu sei. Quem nunca teve a certeza da salvação abalada? Só eu? Desculpa aí, né? Tem mais, né? Então, eu passei 12 anos da minha vida nesse desespero. Pode ser abalada, diminuída ou interrompida. O que é? Tá bom. Quem já teve? Um coro aqui, né? Eu sou bom, né? Você viu só? Eu sou, rapaz, se não fosse eu. Os crentes verdadeiros podem ter a sua certeza da salvação abalada, diminuída ou interrompida de diversas maneiras. Vamos lá, quais são as maneiras que isso pode acontecer? E você vai aí perceber aí que isso aconteceu na sua vida quando você teve aí a sua salvação abalada, diminuída, né? Sua certeza, né? Salvação não, sua certeza. Por negligência na preservação dessa certeza, por cair em algum pecado específico que fere a consciência e entristece o Espírito Santo. Então, provavelmente, negligência, né, quando nós nos afastamos dos meios de graça que Deus nos concedeu para nos fortalecer na fé, leitura, oração, comunhão com os irmãos, e etc, etc. Então, esses meios de graça, Deus nos conduz, nos ajuda a nos mantermos fortes. Nós somos fortalecidos quando vivemos em comunidade. Quando nós caímos em alguns pecados específicos, né, que ele é específico, cada um provavelmente teve um específico aí, que fere a consciência e entristece o Espírito Santo. Então, aí quando isso acontecia comigo, alguma dessas coisas, ou todas essas coisas, a consciência pesava e eu percebia que entristecia o Espírito Santo, mas eu não tinha uma compreensão correta da doutrina da salvação, automaticamente eu chegava à conclusão, perdi a salvação. Perdi a salvação. 13 aí. Por uma tentação súbita ou veemente. Então, uma parte de cima falou de um pecado específico, aqui é de uma tentação súbita ou veemente. De repente, do nada, você não é uma coisa que você estava esperando, você tomou um tapa na orelha e você caiu no pecado.
do nada. Aí você, puxa, perdi a salvação agora, entrava em desespero. Eu tinha 2 amigos que na igreja na época, e então eu sempre, quando acontecia algum pecado, assim, alguma coisa, eu desesperadamente ia conversar com eles, porque eu queria que eles orassem para eu recuperar a salvação, né? Então, sempre a gente fazia assim. Então, entrava em desespero. De repente, você estava no trabalho, ficou irado, respondeu mal a alguém, aí pronto, perdi a salvação. Já ligava não tinha telefone naquela época, né? Já ia à noite, a gente se encontrava, e aí já cada um confessava os seus pecados e para garantir a salvação, né? Porque senão... por Deus retirar de sobre eles a luz de sua presença, permitindo que mesmo os que temem e caminhem, mesmo que o temem, caminhem em trevas, que não tenham luz. Então, Deus algumas vezes vai fazer isso com a gente, né? Vai nos deixar. Deus fez muito isso com o seu povo, né? Em algumas vezes deixando eles na escuridão, sofrendo, fazendo com que eles tivessem até a impressão que às vezes Deus havia abandonado eles, não sendo propício a ele. Veja o que o salmista disse no Salmo 77, 7 e 8. Rejeita o Senhor para sempre? O Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não tornará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Essa era uma angústia do salmista. E no Salmo 31, 22 diz, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Olha, o salmista está falando isso. Na pressa, no desespero, ele chegou a cogitar, eu estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Então, até o salmista, ele passou por esses momentos de dificuldade, percebendo que Deus havia apagado a luz, deixado ele no escuro. Isso porque Deus ama, isso porque Deus cuida do seu povo. Então, Deus faz isso algumas vezes conosco, para quê? Para nos despertar, para fazer nos acordar, né? Então, sempre que desviamos do caminho, Deus algumas vezes age assim, para nos acordar, porque Ele nos ama. Ainda bem que está aqui o cor-de-rosa aqui, né? Contudo, eles jamais ficam destituídos da divina semente e da vida de fé. Ainda que crentes verdadeiros possam ter a certeza abalada, diminuída, interrompida por essas razões, circunstâncias, pecados, negligências, tentação, se perceber andando nas trevas por algum momento, como se Deus tivesse abandonado eles. Contudo, esses crentes verdadeiros jamais ficarão destituídos dessa semente divina de vida, conforme está lá no texto de 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Então, nós não perdemos isso, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porém, quando nós pecarmos, nós devemos lembrar, temos um sumo sacerdote, um advogado junto ao Pai. E essa semente divina, ela não perde de nós, ela não sai de nós, tá? É a vida e fé. Ainda bem. Do amor de Cristo e dos irmãos, da sinceridade de coração, da consciência, do dever. Vou ler desde o contudo. Contudo, eles jamais ficam destituídos da divina semente da vida de fé, do amor de Cristo. Então, Cristo jamais vai deixar de amar aquele que tem a certeza da sua salvação abalada. Dos irmãos, né? Os irmãos, nós não devemos abandonar aqueles que têm a sua certeza da salvação balançada, muito pelo contrário, nós devemos nos aproximar dele. Da sinceridade do coração e da consciência do dever. Então, essas pessoas continuam tendo essa consciência dos seus deveres. E é a partir dessas graças, por obra do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo. Então, perceba que a confissão, ela deixa claro que o convívio com os irmãos é muito importante para que essa certeza da salvação possa ser revivificada no devido tempo. Por isso a comunidade é importante para ajudar aqueles que não possuem ou que estão com a certeza da sua salvação abalada. E mediante elas, os crentes são preservados de um total desespero, né? Conforme lá em Lamentações 3, 26, 31. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade.
assenta-te solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, o Senhor não o rejeitará para sempre. Então, há esperança. Não precisamos entrar em desespero. O Senhor não nos abandonará. Ainda que tenhamos a sensação de que Ele aparentemente virou as costas, apagou a luz, nos deixou no vácuo, no escuro, saiba, Ele vai voltar a nós para nos resgatar. Deus tem os seus meios. E geralmente Ele vai usar os mesmos meios. Confronto com a palavra, comunhão com os santos, oração sincera, como aqui a de Lamentações, né? Você colocar a sua boca aqui no pó, né? Conforme essa expressão que é popularmente usada também por aí. É assim que Deus nos resgata. Portanto, esses 4 parágrafos, eles nos ajudam a ter a certeza da salvação. Fala da hipocrisia no primeiro. No segundo parágrafo, nós vimos que a certeza ela é baseada em coisas concretas e imutáveis, a saber, o sangue de Cristo, a retidão, o Espírito Santo que habita em nós. Nós vimos que a certeza da salvação, ela quem não crê nela ou não entendeu ela ainda, ele não perde a salvação por causa disso. A gente não crê na perda da salvação, tá? Então não é uma parte essencial. E nós vimos que isso deve gerar em nós humildade, por entendermos essa doutrina maravilhosa. Nós vimos que os crentes verdadeiros, que têm a certeza da salvação abalada e diminuída momentaneamente, podem ser resgatados pelo próprio Deus. Não sei qual é a condição de cada um aqui, mas o fato é que Maranata, né? Mas o Senhor pode vir nos buscar a qualquer momento, apesar da nossa vida imperfeita, né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém tem uma vida 100% santa como Deus é. Isso é impossível, né? E esse é o padrão. O padrão exigido por Deus é uma vida de santidade. Mas como é que é essa santidade? Ser de santo como eu sou. Como Deus é santo. Alguém aqui conseguiu? Nunca. Nunca vão conseguir aqui nessa terra chegar aí a uma fagulha da santidade de Deus, né? Porém, esse é o padrão, esse é o patamar. Ele exige isso de nós. Se nós entendemos a santidade de Deus, entendemos a nossa pecaminosidade, só há espaço para o desespero em nossa vida. Porém, quando nós entendemos a pessoa de Cristo no meio disso aqui, aí nós temos descanso na nossa alma, tranquilidade e a certeza da nossa salvação. Alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar? Porque já está dando 1 hora aqui. Não? Então, quem pode orar nesse momento agradecendo a Deus pela nossa salvação?